Meus irmãos, eu quero saudar todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também desejar uma boa noite a todos os irmãos e expressar a minha alegria e a minha gratidão ao Senhor pelo privilégio, pela honra de poder compartilhar com os irmãos uma breve meditação na palavra do nosso Deus. E pela providência do Senhor, aprove a Ele nós cantarmos 2 cânticos que falam sobre esperança. E é sobre isso que será a mensagem nessa noite. Esperança apenas em Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 42. Vamos ler esse salmo com atenção. Depois da leitura, nós vamos orar ao Senhor. Salmo 42. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos na Tua santa e bendita presença. Também estamos diante da Tua palavra, que é a verdade e é viva e é eficaz. É luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. E agora nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pois desejamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos traga um entendimento correto da Tua palavra e nos fortaleça, nos edifique, nos alimente. Venha ao encontro da necessidade de cada alma aqui. Nós rogamos ao Senhor com humildade, mas com profunda gratidão. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu triste, abatido, desanimado? Você já experimentou em sua vida algo próximo
do que se chama de depressão, melancolia, desânimo. Se você já experimentou isso alguma vez, você pode compartilhar do mesmo sentimento que o salmista compartilhou neste salmo. De fato, a realidade de ser crente, de ser cristão em um mundo caído, não nos isenta de passarmos por aflições, por sofrimento, por dificuldade, por desânimo. Essa é uma realidade, irmãos, que qualquer pessoa pode enfrentar. E eu ousaria dizer mais, que todo crente verdadeiro, em algum momento da sua vida, em alguma situação da sua vida, vai enfrentar o desânimo, a depressão espiritual, o abatimento, a perturbação da alma. E como povo de Deus, nós precisamos estar preparados para lidar com isso. Não com a maneira como o nosso coração vai nos conduzir, mas com aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito disso. E nós sabemos que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, toda ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é diferente quanto a esse assunto. O assunto tratado neste salmo didático, de forma poética, de forma bela, é exatamente esse abatimento espiritual a partir da experiência pessoal do salmista, que identifica as causas da sua depressão, apresenta a sua situação ao Senhor com sinceridade, em oração, e ele lida com a sua melancolia. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram algo parecido, mas esse assunto, de fato, é de profunda importância para o povo de Deus que tem enfrentado essas lutas ao longo da história. Eu convido você a meditar comigo neste salmo que traz em si profundas lições para o povo de Deus. Mas que texto é esse que nós estamos considerando? Nós estamos considerando um salmo. E o livro dos Salmos é exatamente o livro inspirado de oração e louvor de Israel. É a revelação da verdade em termos da experiência humana. Nós vamos encontrar nos Salmos a verdade revelada que está imbuída nas emoções, nos anseios e no sofrimento do povo de Deus pelas circunstâncias que tiveram de enfrentar. Alguns são cheios de exultação, de alegria, de louvor. Outros são cheios de lamento, de tristeza. Mas em todos eles há sinceridade. E há o reconhecimento de que nós devemos colocar diante de Deus todo o nosso ser, tudo o que somos, inclusive as nossas emoções, inclusive os nossos sentimentos. Mas esse salmo é um salmo didático, que significa que ele foi escrito para que o povo aprendesse lições. É um salmo que nos ensina, é um salmo que traz conforto e encorajamento. Ele tem notas de lamento, queixas que são apresentadas a Deus, mas ele traz em si um final de esperança em Deus. Há esperança no Senhor a quem servimos, no Deus que estamos adorando nessa noite. O salmista também fala consigo mesmo, ele fala com a sua alma, ele enfrenta o seu problema com sinceridade, irmãos, apresentando-o a Deus. Sim, um crente com o coração infeliz e perturbado abre o seu coração a Deus. Mas qual era o motivo da sua perturbação? Ele estava impedido de se unir aos outros em adoração na casa de Deus. Exatamente o privilégio que eu e você estamos desfrutando nessa noite, de adorar ao Deus vivo, juntos, reunidos como povo de Deus,
O salmista estava sendo privado exatamente desse privilégio. E, além disso, ele estava sendo atacado por certos inimigos. Abatido, triste, perturbado e perplexo. Esse era o sentimento do salmista. Mas como que ele enfrenta essa situação? Como ele lida com o abatimento espiritual? É exatamente sobre esse tema que eu gostaria de meditar com os irmãos, lidando com o abatimento espiritual. Em primeiro lugar, nós vamos ver que ele faz isso expressando os seus sentimentos e oração diante de Deus. E, em segundo lugar, nós vamos ver o salmista confrontando a própria alma com a verdade e com a esperança em Deus. Eu vou repetir para aqueles que desejarem anotar. Lidando com o abatimento espiritual, primeiro, expressando os sentimentos e oração diante de Deus. E segundo, confrontando a própria alma com a verdade e com esperança em Deus. Nós vamos considerar, verso por verso, irmãos, do versículo 1 até o versículo 4, e depois nós vamos considerar do versículo 6 até o versículo 10, e vamos deixar o versículo 5 e o versículo 11 para a segunda parte. Então, abra sua Bíblia, acompanhe, versículo 1 e versículo 2, o que aqui a palavra de Deus nos diz. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Nós vemos aqui nesses primeiros versículos o salmista expressando o seu desejo ardente pela presença de Deus, irmãos. E ele faz isso através de uma comparação. Ele se compara a uma corça sedenta por água para a sua própria sobrevivência. Nós sabemos que alguns animais mais suscetíveis, mais frágeis, eles precisam de água. De maneira que se ele passa muito tempo sem se hidratar, sem beber água, ele pode chegar até mesmo a morrer. E a corça é um animal assim. Há um outro detalhe que eu estava pesquisando, de que a corça ela precisa das águas e águas correntes para ela tirar o forte odor do seu corpo. Exatamente porque o odor atraía predadores. Então também por isso há a necessidade da água para a sua sobrevivência. Mas a comparação ela é importante porque ela nos mostra que a sede do salmista, o seu desejo, o seu anseio, é pelo próprio Deus. O salmista apresenta-se como alguém que tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele quer estar na presença do seu Deus. Ele quer participar da comunhão com o seu Deus. Por meio das ordenanças que Deus mesmo estabeleceu para que o povo dele tivesse comunhão com o Senhor. Portanto, aqui nós vemos esse anseio de estar na presença do Deus vivo, que é manifesto exatamente nessa pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando? Eu anseio por isso. Isso me faz lembrar daquelas situações em que nossos filhos desejam muito alguma coisa, né? Ir ao cinema ou fazer alguma programação específica. E nós vamos adiando, e eles vêm até nós e perguntam: quando, meu pai? Quando nós vamos? O Senhor sempre diz: é depois, fica para depois, hoje não vai dar. Mas quando? É exatamente esse sentimento do salmista aqui. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Eu preciso da comunhão com o meu Senhor. Uma outra coisa importante de se notar aqui é que a sede dele é pelo próprio Deus. Não é pelas bênçãos que Deus pode conceder, ou por qualquer outra coisa que Deus possa dar, mas o desejo, o anelo do salmista é pelo Senhor mesmo. A fonte de todo o tesouro e de toda a riqueza que se pode ter. E aqui nós vemos que a alma se abate exatamente quando fica privada da comunhão com Deus. Essa é uma das causas. Se você tem negligenciado o congregar, se você tem negligenciado estar em comunhão com o Senhor, meditar na palavra, orar, buscar ter momentos de comunhão com Deus, você está
desperdiçando oportunidades na sua vida de ter cada vez mais comunhão com o Senhor. Algo que o salmista estava lamentando não ter. Nós precisamos aproveitar, meus irmãos, experimentar comunhão profunda com o Senhor, para que a nossa alma não venha a ser abatida. E essa tem sido a causa de muitas pessoas que andam desanimadas, elas abandonam a comunhão com o Senhor. E elas não se dão conta de que a falta de comunhão com Deus é o que exatamente traz sobre elas esse sentimento de vazio, esse desânimo, essa prostração. Mas em segundo lugar, eu peço que você leia na sua Bíblia aí o versículo 3, que diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? O salmista ele estava profundamente abatido, a ponto de derramar lágrimas, um choro. E um choro que não era um mero choro qualquer. Era um choro que o fazia parar de se alimentar. Faltava-lhe o apetite. Porque ele diz que as suas lágrimas têm sido o seu alimento. Há aqui uma outra ideia, uma ideia de continuidade dessa situação por um longo período, dia e noite. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, constantemente. Eu tenho sofrido, eu tenho me derramado em lágrimas pelo meu sofrimento. É exatamente como se as lágrimas mesmo estivessem perguntando, onde está o teu Deus? Aqui o salmista ele expressa um forte sentimento de desamparo, ele está se sentindo desamparado, abandonado. É como se Deus mesmo estivesse distante e alheio. Nós não podemos perder de vista o sentimento sincero que o salmista comunica aqui. A sensação dele é movida por fortes emoções, de modo que a alma se abate quando ela se sente abandonada por Deus. Não apenas quando ela sente falta da comunhão com Deus, mas quando ela se sente abandonada por Deus. Agora veja o versículo 4. Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ah, meus irmãos, tentem se colocar no lugar do salmista. Alguém que conduzia o povo de Deus em procissão, iam todos juntos à casa de Deus para adorar, para ter comunhão com o Senhor, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Vocês percebem o contraste aqui? Entre um coração triste, abatido, amargurado, e as suas lembranças do passado. Quantas e quantas pessoas não têm sofrido hoje, por lembrarem do passado com essa saudade? Ah, como era bom naquele tempo, como nós fazíamos isso, como nós fazíamos aquilo, como nós nos alegrávamos. Mas hoje a minha vida está um caos. Hoje a minha vida está uma desolação. Por um lado é bom trazer à memória coisas boas, bênçãos que Deus nos deu, porque isso nos faz lembrar da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas por outro, quando nós temos esse sentimento de comparação de alegrias passadas com a realidade presente, não tão favorável, nós somos tentados a cair em desânimo, em abatimento. Uma outra realidade muito presente nos dias de hoje é a comparação que as pessoas fazem com as vidas umas das outras, principalmente nas redes sociais, né? Você tem acesso ao que as pessoas fazem, geralmente realizam de prazeroso, sempre momentos bons sendo postados e compartilhados, e você fica pensando, como minha vida é sem graça. E essa comparação faz com que você se sinta mal. Como fulano de tal é tão mais feliz do que eu? E eu tenho servido a Deus, tenho procurado ser fiel, mas minha vida é sem graça demais. Então a alma, irmãos, se abate quando vive também presa ao passado. E não reconhece o que Deus tem feito de bom hoje,
agora em nossas vidas. Há um detalhe importante aqui no versículo 4, que é exatamente essa palavra se derramar. E dentro de mim se me derrama a alma. Aqui é uma expressão clara de fortes e incontroláveis emoções. Há um misto de alegria pelas lembranças do passado e de tristeza pelo seu estado atual. Mas o fato é que há uma profunda emoção. Não são meros sentimentos de tristeza superficial, mas há um derramar-se. Emoções incontroláveis. Essa é a situação do salmista. Ele está abatido, deprimido, desanimado, com um peso enorme em seus ombros, pela tristeza que ele experimenta. Agora veja o versículo 6. Vamos pular o 5, porque o nosso combinado foi de meditarmos no 5 ao final. Veja o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Aqui, mais uma vez, nós vemos essa expressão de sentimento e de forte emoção. Sinto abatida, derretida a minha alma. Lembro-me de ti. E aqui, meus irmãos, nós vemos o salmista trazendo à sua memória aquele que pode dar esperança. O próprio Deus. Ele está abrindo o seu coração ao Senhor. Ele está derramando diante de Deus toda a sua tristeza, relatando tudo que lhe traz abatimento, todos os seus pesares, todas as suas lágrimas. Ele está abrindo o seu coração com sinceridade a Deus. Vocês percebem? Ele não está preso nos seus pensamentos apenas, ele está orando. E ele diz: lembro-me de ti. Isso nos faz fazer uma pergunta, irmãos. Quando nós mesmos estivermos passando por sofrimento, nós devemos nos perguntar: onde Deus está no meio do meu sofrimento? Durante o meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia, o meu abatimento e a minha perturbação, onde está Deus no meio do meu sofrimento? Essa é uma resposta que nós devemos buscar. Essa é uma resposta que nós devemos examinar e aplicar em nossas vidas. Versículo 7, se você acompanhar comigo, a Bíblia nos diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A ilustração aqui, a figura de linguagem é muito clara. É de um problema que traz outro problema e outro problema, de modo que você não aguenta mais. O salmista está comunicando exatamente essa realidade de que os problemas eles vão se amontoando. E ele compara isso a um abismo que chama outro abismo, a uma catarata, águas torrenciais caindo sobre ele sem parar. Mas observe um detalhe no versículo 7. Ele fala que as cataratas são de alguém. Ao fragor das tuas catadupas ou cataratas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Onde está Deus no meio do nosso sofrimento? Aqui, meus irmãos, o salmista reconhece que Deus mesmo, em sua soberania e em sua sabedoria, aquele que governa todas as coisas, aquele que decretou todas as coisas, aquele que tem a criação sustentando, preservando, governando, pelo seu braço forte, ele mesmo enviou o sofrimento ao salmista. Você percebe? As tuas cataratas, as tuas ondas. Deus mesmo está soberanamente fazendo com que o sofrimento do salmista, de alguma forma, colabore, coopere para o seu bem. Aqui nós vemos que a alma se abate quando um problema nos leva a outro problema.
Oh, quantas coisas, quantas causas do abatimento da nossa alma, não é? Agora veja o versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Apesar dele reconhecer que o sofrimento dele foi enviado pelo próprio Deus, porque Deus é soberano, nada é por acaso, Deus não está alheio ao sofrimento que recai sobre o salmista. Ele reconhece aqui, em contraste com o versículo anterior, que a busca e constante misericórdia e bondade e fidelidade pactual de Deus, dia e noite, estão sobre ele. E é exatamente isso que o habilita a buscar a presença de Deus em oração e cântico. Veja comigo de novo o versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Mesmo em meio ao sofrimento, ele reconhece, eu tenho recebido da mão de Deus. Aliás, Deus tem me poupado daquilo que eu mereço. Deus tem sido misericordioso para comigo. E ele ora para que Deus conceda a ele o seu cântico, a adoração, a restituição da sua comunhão com o Senhor. Há uma expressão belíssima aqui, no final do versículo 8, que diz: uma oração ao Deus da minha vida. Não é um Deus distante, é um Deus que ele reconhece que é o seu Deus, o Deus da minha vida. A minha vida pertence a ele, a minha vida está nas mãos dele. Ele é o Deus da minha vida. E isso faz toda a diferença, irmãos, porque em meio ao sofrimento, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos a sua misericórdia e a sua graça, nós só podemos chegar a uma conclusão: de que nós estamos seguros nas mãos desse Deus maravilhoso. E o versículo 9 nos leva além. Mais uma vez o salmista diz a Deus, ele fala: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Mais uma vez nós vemos aqui algo que parece contraditório, parece paradoxal. Ao mesmo tempo que ele chama a Deus de minha rocha, ele pergunta com toda a sinceridade, e preste atenção nisso, não esqueça dessa palavra, sinceridade. Ele está sendo sincero diante de Deus. Ele está expressando o sentimento dele. Senhor, parece que o Senhor esqueceu de mim. Por que te olvidaste de mim? É assim que eu me sinto, Senhor. O Senhor é a minha rocha. Mas por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me esqueceu? Enquanto eu sou oprimido pelos meus inimigos. E mais uma vez, ele se depara com aquela pergunta que dilacera o seu coração. Perguntas feitas por seus inimigos, por seus adversários. O teu Deus? Onde ele está? Você deve estar se sentindo abandonado agora, envergonhado. Cadê o seu Deus agora? E muitas vezes o inimigo das nossas almas nos assalta com esse sofrimento, com essas acusações, irmãos. Como crentes que somos chamados a ser fortes, andamos muitas vezes em fraqueza, em abatimento, em desânimo, e a primeira acusação que vem à nossa mente é: o que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou um servo de Deus, eu sou um crente, eu deveria estar firme, eu deveria estar forte. Por que eu estou fraquejando? Por que eu estou tropeçando? Por que eu estou desanimado? Mais uma vez, há um senso de desamparo e abandono aqui. E isso esmaga o salmista. Profunda tristeza, um profundo abatimento. Mas se o Salmo só tivesse esses versículos, irmãos, de fato, ele não estaria completo.
Há algo que está faltando, não é? Abatimento, desesperança. Um salmista que ouve a sua alma trazendo ao seu coração pesar, dor, tristeza. Há um reconhecimento de quem Deus é. Ele se examina com sinceridade a si mesmo. O salmista reconhece a realidade da sua contínua tristeza, apresenta com sinceridade a Deus. Ele está triste por se sentir distante da presença de Deus. Ele está triste por sofrer perseguição, zombaria de seus inimigos. Ele chora, ele perde o apetite, ele não quer comer, ele não consegue controlar suas emoções. Ele não perde de vista a bondade e a misericórdia de Deus. Ainda assim ele reconhece que Deus é soberano, que Deus é a sua rocha, mas algo está faltando. E é por isso que eu convido você agora a voltar os seus olhos para o versículo 5 e para o versículo 11, porque esses dois versículos vão fazer toda a diferença na compreensão desse salmo. Há uma atitude que o salmista tem aqui que nós não devemos negligenciar. Se por um lado você deve reconhecer todas essas coisas que nós já apresentamos na primeira parte da mensagem, se você deve ser sincero diante de Deus, abrir o seu coração diante de Deus, por outro lado, você deve fazer exatamente isso que nós vamos considerar agora. Que é confrontando a própria alma com a verdade e com a esperança. Veja o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora veja o versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E é exatamente o mesmo teor do versículo 5 do Salmo 43. 42 e 43 estão juntos. E nos dois salmos existe esse mesmo versículo, o mesmo teor. O que é que nós encontramos aqui? Aqui nós encontramos exatamente o salmista falando à sua própria alma. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de meditar no Salmo 131. E há um versículo no Salmo 131 maravilhoso. O salmo, apesar de breve, é um salmo maravilhoso, o Salmo 131. Mas há um versículo que diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Como é que você faz calar a sua alma? Uma alma ansiosa, uma alma inquieta, uma alma que busca grandes coisas. Você precisa falar a sua alma. Você precisa pregar a verdade de Deus para si mesmo, para o seu próprio coração, dia após dia. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Não há motivo para isso. Não se abata. Lembre-se quem Deus é. O meu Deus, o salmista diz. Não é o Deus distante, não é o Deus do vizinho, não é o Deus do presbítero, do pastor, do conselho, do irmão, da irmã, é o meu Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, meu Salvador e Deus meu. Meus irmãos, nestes versos, o salmista confronta a sua própria alma, questionando por quê? Por que estás abatida? Há motivo para estar abatida, minha alma? Qual é o motivo do seu abatimento? Qual é o motivo da sua perturbação, se você pertence a Deus? Se os seus maiores problemas já foram resolvidos em Cristo? Se as suas maiores necessidades já foram supridas nele? E ele dá uma ordem para a sua alma. Ele faz a sua alma calar.
Espera em Deus. Espera em Deus. Nós precisamos esperar em Deus, irmãos. Nós precisamos falar isso para as nossas almas. E ele também exprime uma certeza de uma realidade que ainda não estava consumada. Você percebe isso? Ele tem uma certeza de que há uma realidade que não estava consumada, mas vai se consumar. Eu ainda o louvarei. Eu ainda vou louvar o meu Deus. Eu estou distante da casa do Senhor. Eu estou em uma terra distante. Eu estou sendo impedido. Eu estou sendo zombado e perseguido pelos meus inimigos, mas eu ainda o louvarei. E há algo que o salmista reafirma aqui, que é uma verdade indispensável para o bem-estar da sua alma. Ele afirma: Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A palavra traduzida por auxílio é exatamente a mesma palavra na língua original, que é muito próxima do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Yeshu ou Yeshua é a mesma raiz. E se você vê outras traduções, você não vai encontrar a palavra auxílio, você vai encontrar a palavra Salvador. Quando foi dado o nome do Senhor Jesus e foi dito que ele se chamaria Jesus, vocês lembram qual foi a justificativa? E ele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o nosso Salvador. E aqui eu quero fazê-lo refletir sobre o fato de que a raiz da depressão espiritual, meus irmãos, em última instância é a incredulidade. Muitas vezes nós ouvimos o nosso coração e somos tentados a perder a nossa fé, ou a enfraquecermos na fé. Nós damos ouvido ao nosso coração pecador, nós duvidamos da promessa de Deus, caímos em autocomiseração, sentindo pena de nós mesmos, de maneira egoísta, e nós perdemos de vista quem Deus é, as suas gloriosas promessas a respeito de nós. Nós que estamos em suas mãos, e que Ele continuará cuidando de nós, mesmo em meio e através do sofrimento, para o nosso bem. Deus está em nosso sofrimento, irmãos. Não esqueça disso. E nós precisamos aprender uma lição que o salmista aprendeu e colocou em prática. Ele não ficou parado, sentado, sentindo pena de si mesmo. Ele assumiu o controle, ele fez um autoexame, ele tomou uma atitude. Ele falou consigo mesmo, ele argumentou consigo mesmo. Ele trouxe confronto, reflexão, esperança à sua alma, por meio do conhecimento do Deus vivo. E é esse o problema. O problema que é tratado aqui é exatamente nós escutarmos a nós mesmos, quando nós deveríamos falar às nossas almas e corações. E aqui eu quero pedir licença aos irmãos para ler um trecho de um livro de Martin Lloyd-Jones, chamado Depressão Espiritual, que ele vai dizer exatamente isso. Abre aspas. Este homem não se contentou em ficar sentado, sentindo pena de si mesmo. Ele fez alguma coisa a respeito, assumiu o controle de si mesmo. Ele fez uma coisa ainda mais importante, falou consigo mesmo. Ele se voltou para si mesmo dizendo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Fala consigo mesmo, argumenta consigo mesmo. E ele prossegue, olha que coisa interessante que ele diz aqui. Vocês entendem o que isso significa? Eu estou dizendo que o maior problema em toda essa questão da depressão espiritual, num sentido, é que permitimos que o nosso eu fale conosco, em vez de nós falarmos com o nosso eu. Estou tentando ser deliberadamente paradoxal? De modo algum. Isso é a essência da sabedoria nesta questão. Já perceberam que uma grande parte da infelicidade e perturbação em suas vidas provém do fato que estão escutando a si mesmos, em vez de falar consigo mesmos? Por exemplo, considerem os pensamentos que lhe vêm à mente quando acordam de manhã. Vocês não os originaram, mas esses pensamentos começam a falar com vocês, trazendo de volta os problemas de ontem. Alguém está falando. Quem está lhes falando? O seu eu está falando com vocês. Ora, o que o salmista fez foi o seguinte:
Em vez de permitir que esse eu falasse com ele, ele começou a falar consigo mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? Ele pergunta. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Seguir o exemplo do salmista. Falar a nossa alma. Trazer esperança ao nosso coração. Porque a fé não é apenas um ato de crer em verdades proposicionais. A fé tem a ver com você experimentar a cada dia. O justo viverá por fé. E a fé, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser fortalecida. A fé precisa ser cultivada, alimentada. Vocês entendem? Portanto, todas as vezes que você se deparar com o abatimento, com a depressão espiritual, com o desânimo, faça essas coisas. Ore ao Senhor com sinceridade, abra o seu coração, desabafe na presença de Deus. Fale tudo o que você está sentindo, com temor, com reverência, com respeito. Mas não deixe que o seu eu, que os seus maus pensamentos dominem o seu ser. Reaja. Pregue para a sua alma, pregue a verdade de Deus, pregue a graça e a misericórdia do seu Salvador, para que você vença, para que você supere, para que você levante. E isso não é um evangelho baseado em desempenho, irmãos, mas isso é um evangelho baseado em confiança, confiança na graça de um Deus vivo, que cura pessoas abatidas, que levanta pessoas desanimadas e que nos dá esperança. Mas como esse salmo deve ser visto à luz da nova aliança? Há uma verdade maravilhosa, irmãos, de que o nosso Salvador Jesus Cristo não pode ser desconsiderado quando nós meditamos nesse salmo. E vocês devem lembrar do que o Senhor Jesus experimentou no Getsemane. Ele chama alguns discípulos e ele diz que a sua alma está profundamente triste e angustiada até a morte. E ele pede aos seus discípulos que vigiem com ele em oração. Isso nos mostra que o nosso Salvador, o Rei da Glória, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele tomou a forma humana e ele compartilhou conosco dos mesmos sentimentos, sem pecado. Mas ele se angustiou, ele chorou, ele ficou abatido, ele se sentiu angustiado a ponto de suar sangue. Vocês conseguem imaginar? E quando ele estava pendurado naquela maldita cruz, levando sobre si a culpa pelos meus e pelos seus pecados, nos substituindo naquela cruz, ele clamou ao Pai, recitando o que está lá no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou o desamparo, o verdadeiro desamparo do Pai, para que eu e você fossemos poupados desse desamparo. Ele de fato, ele de verdade experimentou sobre si uma tristeza tão profunda de não estar mais em comunhão com o Pai, que o salmista não experimentou. E ele é a nossa esperança, como nós cantamos nessa noite. Cristo é a nossa esperança. Porque ele se identifica com pecadores, para que pela fé pecadores tenham confiança e possam se aproximar com ousadia a um trono que é chamado trono de graça. Mas ele não apenas morreu naquela cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E eu quero trazer à sua memória nessa noite isso, irmãos. Não importa o problema que você atravessa, não importa a dor, o sofrimento, a angústia, o abatimento espiritual,
Senhor Jesus Cristo experimentou algo muito pior no seu lugar. E Ele está pronto a interceder. Ele está pronto a te ajudar. Ele está pronto a te socorrer. E você deve se lembrar do seu Salvador nessa noite. A cada dia que você se deparar com desânimo, com abatimento, lembre-se de Cristo. Com Ele você pode contar. Com o seu Salvador, que verdadeiramente é a nossa esperança. E para concluir, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do verso 18, irmãos, e à medida que eu for lendo, eu vou indicando os versículos que eu lerei em seguinte. Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora veja o versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O salmista continuou nas mesmas circunstâncias que ele experimentava em meio ao abatimento, mas ele teve esperança em Deus. Agora veja o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo o sofrimento coopera para o nosso bem. E para terminar, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continue apegado a esse amor, ao amor do seu Salvador, porque nada poderá nos separar dele. Que ele nos ajude a enfrentarmos essas lutas na nossa vida diária para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra, pelo consolo, pela instrução e pela sabedoria que recebemos através dela. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça para com o Teu povo. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido em meio às nossas fraquezas. De fato, reconhecemos que a Tua graça nos basta. Ela é suficiente. Nos ajuda a viver de acordo com essa fé, com essa verdade. Abençoa cada irmão aqui. Abençoa aqueles que estão passando por lutas, por abatimento, por desânimo. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe o que cada pessoa aqui neste local está passando. Ajuda-os, socorre-os e fortalece-os, para que em cada um de nós, em cada vida aqui, o Teu nome seja glorificado. E Cristo, a nossa esperança, a Sua luz,
brilhe, resplandeça, para a glória do Senhor, até que o Senhor mesmo nos chame para perto de Ti e possamos vê-lo face a face. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.